Bom, pessoal, a gente está trabalhando aí basicamente as funções inorgânicas, né? Ontem dei mais uma palhinha, mais um resumo de tudo. Vamos lá, vamos indagar algumas coisas aí. Boa tarde, Patrícia. Qual a característica de uma substância ácida, gente? Qual seria uma característica de uma substância ácida? Alguém pode me responder? Qual é a característica de uma substância ácida? Segunda pergunta, como eu identifico um ácido? Primeira pergunta, qual a característica de um ácido? E segunda, como identifica-se um ácido? E aí? Alguém? Bom, vamos lá, né? Vamos fazer aqui um resumo aqui. Já que ninguém se prontificou em falar, é o seguinte. Bom, os ácidos, como eu falei para vocês, os ácidos eles têm certas características, né? A minha primeira pergunta, característica dos ácidos. Primeiro, característica dos ácidos, gente, é o sabor azedo, tá? Sabor azedo. Como identificar um ácido? Como identificar um ácido? Ó, você identifica o ácido porque eu disse para vocês, todo ácido, todo ácido começa com H, com exceção de quem? Com exceção da água, H2O, né? E da água oxigenada, H2O2. Essas duas exceções aí, tá certo? Aí o que a gente viu? Eu disse para vocês que a gente ia estudar as funções inorgânicas. Dentre as funções inorgânicas, nós vamos estudar as quatro: ácidos, bases, sais e óxidos. Quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ver com mais detalhe também os hidretos, tá? Aí nós estudamos o grau de dissociação, no caso, o grau de ionização, né? O ácido ele ioniza. Ionização. Grau de ionização, que é quando o ácido perde o hidrogênio na reação e tal, né? Nós vimos também o grau de ionização, né? Que foi aquele cálculozinho que a gente fez. Nós estudamos as características dos ácidos, dei vários exemplos de ácidos no nosso dia a dia. Ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido acético, que é o vinagre, certo? Nós vimos que o ácido, né? Ele é formado por uma molécula que tem um H+, que é chamado de cátion, né? Pode ser formado também na junção da água formando o íon hidrônio, H3O, mais Cl-, né? A gente chama de H3O mais o hidrônio ou hidroxônio, tá? Então, por exemplo, quando você pega um ácido, ó, o que acontece? Quando você pega um ácido e reage ele com a água, você vai obter o quê?
você vai obter o íon hidrônio, H3O mais Cl-, certo? Esse H3O aí é chamado de quê? Ele é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Hidroxônio. Aí nós classificamos os ácidos, lembram? Classificação dos ácidos. Ai. Classificamos os ácidos em 4 classificações até 5, né? Ele é chamado de monoácidos, diácidos, triácidos ou tetraácidos ou poliácidos, quando tem mais de 4, né? Nós vimos que os ácidos podem ser chamados de hidrácidos ou oxiácidos. E nós vimos a questão da força. O ácido ele pode ser um ácido forte, um ácido moderado ou um ácido fraco. E a gente falou sobre a nomenclatura dos ácidos, nomenclatura dos hidrácidos, nomenclatura dos hidrácidos, dos oxiácidos, certo? Falamos das moléculas hidratadas ontem, né? Aí vimos até que a gelatina é uma molécula hidratada também. Falamos de alguns ácidos comuns, como, por exemplo, o ácido clorídrico, como o ácido fosfórico, ou ortofosfórico, né? O ortofosfórico. Falamos do ácido acético, vinagre, né? Falamos do ácido sulfúrico, o ácido mais violento de todos, muito usado na indústria, encontrado também na chuva ácida, né? Falamos disso aí. E aí eu vou passar uma espécie de resumo, e aí a gente termina. Quando vocês assistirem o vídeo, aí no finalzinho a gente vem com ácido nítrico, que eu não falei ontem, ácido carbônico, aí a gente resolve esse investigue e passa para a base. Beleza? Ok? Só para fazer um resumo de tudo isso que eu já falei para vocês. Deixa eu só pegar o vídeo aqui. Só ver se é esse daqui. Pronto. Vou colocar aqui, viu?
Olha só, hoje a gente começa aí falando das funções inorgânicas, né? Basicamente nós vamos falar de ácidos, bases, sais e óxidos. Todas essas são as funções inorgânicas mais importantes. Basicamente nós temos aí o início da linguagem da química, né? Através do reconhecimento das funções, nós também sabemos como é que os compostos podem reagir entre si, formando produtos diferentes em relação aos reagentes, né? Então, são aulas muito importantes, você tem que saber tanto reconhecer quanto dar nome dessas substâncias. Eu vou começar hoje falando aí dos ácidos, né? Os ácidos, segundo aí a teoria de Arrhenius. Num outro momento eu conto outras definições de ácidos possíveis, né? Mas basicamente hoje vamos focar aí no Arrhenius. Ácidos, de um modo geral, turma, possuem um sabor azedo, né? Se você já, por exemplo, experimentou limão, abacaxi, sabe que esses caras têm um sabor azedo. E são substâncias ácidas, são substâncias cítricas, né? Se você em algum momento já... Ó, esses conceitos aí eu já trabalhei, tá? É só resumo do resumo para vocês não ficarem com dúvida na hora de resolver alguma questão, tá bom? Sofreu aí vômitos, sabe que ao vomitar se sente um gosto na boca também azedo. Mas você não pode chegar num laboratório químico e sair experimentando qualquer coisa lá na bancada e saber se é azedo ou não, né? Não é uma prática muito interessante a se fazer. A gente utiliza então a definição de Arrhenius que fica muito mais simples. Qualquer substância que é reconhecida como sendo um ácido, ela sofre um processo que a gente chama de ionização. Basicamente, compostos que fazem ligação do tipo covalente, quando são adicionados em água, podem se ionizar. Os ácidos se ionizam sim. E nesse caso, eles vão se ionizar gerando em solução aquosa o cátion único e exclusivo, como sendo o H+, né? Então eu coloquei nessa equação genérica aqui para você. Qualquer ácido inorgânico, segundo Arrhenius, quando é adicionado em água, vai gerar única e exclusivamente o íon H+, H+ aquoso. Ou então eu posso escrever H3O+, né? Nesse caso aí. Bom, o H3O+, tem um nome estranho, ele é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Então os ácidos podem gerar hidrônio ou hidroxônio, né? Eles são divididos em duas categorias. Os ácidos sem oxigênio, que nós chamamos aí de hidrácidos, e os ácidos que possuem oxigênio em suas fórmulas, são os ácidos oxigenados ou oxiácidos, né? Por enquanto, agora a gente vai verificar aí como reconhecer e como dar o nome desses ácidos sem oxigênio. Perceba, eu coloquei aqui uma lista dos mais importantes hidrácidos, né? O HF, o HCl, HBr, HI, H2S e também o HCN. Se você notar muito bem, todos esses meus hidrácidos e todos os ácidos inorgânicos de uma forma geral possuem na sua fórmula o início com hidrogênio. Olha lá, HF, HCl, HBr e assim por diante. Pois é, assim eu já sei um modo de reconhecer facilmente qual é ácido ou não. Viu aí, gente? Ó. Aí, no caso, todo ácido começa com H. Então, você não vai ter mais como confundir uma substância com a outra, porque todo ácido começa com H, claro, com exceção da água e da água oxigenada que já foi falado, tá bom? Bom, como é que eu vou dar o nome para todos esses ácidos, né? Perceba, nome de hidrácido é simples. Sempre começa por ácido, né? Ácido, o nome do elemento que está junto ao hidrogênio, e a terminação fica claro que é hídrico. Todo hidrácido termina o seu nome com a palavra ou com o termo hídrico, né? Então me ajude aí para fazer o nome de cada um desses hidrácidos, ó. Ácido que só leva hidrogênio com flúor, então é hidrácido. Eu sei então que o nome desse cara é flúor com hídrico. Eu tenho chamado ácido flúor, olha lá, cuidado, hídrico, né? Fluorídrico aí. Olha a terminação aparecendo, hídrico. Muito bem. Ácido, então, que não tem oxigênio é hidrácido, com cloro, cloro com hídrico, então vou chamar de ácido clorídrico. Olha que interessante aí o nome dele, ácido clorídrico. Pois muito bem. Bom, HBr é o ácido com bromo, então eu posso chamá-lo de ácido bromídrico. Ó, bromídrico está aqui. Perceba, olha a terminação aparecendo lá, bromídrico.
Ácido com iodo, cuidado. Eu vou chamar de iodo com hídrico. Então, eu vou chamar de iodídrico. Ó, não esquece do acento, não. Iodídrico. H2S. Ô Igor, ficou fácil, né? Ácido fluorídrico com flúor, clorídrico com cloro, bromídrico com bromo, iodídrico com iodo. Então eu tenho o enxofre, é o ácido enxofídrico. Mas é claro que não tem nada a ver. Não é ácido enxofídrico, coisa nenhuma, né? Nesse caso, enxofre a gente vai chamar de sulfur, né? Então o nome para esse ácido seria sulfídrico e não enxofídrico, hein, meu? Toma cuidado. Então eu tenho ácido nesse caso aí, sulfídrico. Sulfídrico. Olha a terminação, né? E para terminar, o HCN. Cuidado. Mas, Igor, qual é o elemento químico CN na tabela periódica? Pode procurar à vontade, né? Elemento químico CN não existe. Elemento, na verdade, carbono e nitrogênio separado, aí sim, né? Então, cuidado, que aqui eu não tenho um elemento só. São 3 elementos na minha fórmula. O hidrogênio, para ser um ácido, o carbono e o nitrogênio. Nesse caso, eu tenho o ácido cianídrico. Cianídrico. Tudo bem? Então, muito simples dar o nome, nesse caso aí, dos hidrácidos, né? Coisas interessantes que eu gosto de comentar aí para vocês e para os alunos de modo geral, que são algumas características desses ácidos, né? Porque, veja bem, o ácido fluorídrico, ele é o único ácido que pode atacar o vidro. Pois é, lógico, você não vai guardar o ácido fluorídrico, então, nesse caso, num recipiente de vidro, num pote de vidro, digamos assim, né? Ele vai corroer. Aquele número do chassi do automóvel, do modo geral, né, ele é gravado em algumas partes, principalmente de vidros. Né? Então, nos vidros da lateral, lá você vê esse número gravado. Como é que eles fazem isso? Eles pegam lá um gabarito com o número do chassi, né, adicionam um pouco de ácido fluorídrico, esse ácido corrói o vidro, deixando a sua impressão. Esse é um modo mais antigo de se fazer essa gravação de chassis, né? Muito bem. O ácido clorídrico também é um ácido muito interessante. Às vezes ele até indica que está presente no seu organismo. Passa o dia aí sem se alimentar, tomando café, alguns hábitos então não muito saudáveis, né? Daqui a pouco você começa a observar que seu estômago começa a doer. Né? Você está quasinho, em grande verdade, né? Por quê? O ácido clorídrico é o ácido do suco gástrico. É ele que faz o auxílio de uma enzima, chamada de pepsina, a trabalhar na digestão, por exemplo, de proteínas. Né? Então, se você passa o dia tomando café, que é ácido, mascando chiclete, o seu estômago está entendendo que está vindo comida. E não está vindo coisa nenhuma, você está mastigando. Né? Mastiga. Seu estômago está lá, esperando que a comida venha. Então, ácido clorídrico lá no estômago. Cadê a comida? Não tem. Quem vai atacar? Vai atacar você mesmo. Por isso que você tem azia. Toma cuidado lá, né? Ácido bromídrico e iodídrico tem mais aí funções dentro de um laboratório químico. Então, não é muito interessante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas esses dois camaradas aqui são interessantes por conta do cheiro dele. Né? O ácido sulfídrico, não vai chamar de sulfídrico, aliás, de enxofídrico, toma cuidado. Ele é um ácido que tem cheiro um cheiro de ovo podre. Cheiro de ovo podre? Pois é, esse cara é bem fedido. Se você vai aí, por exemplo, em algumas regiões onde possuem rios poluídos, então, Marginal Tietê, tem o Rio Tietê, Marginal Pinheiros, Rios Pinheiros, tudo um rio poluído, infelizmente. Né? Tem aquele cheiro, principalmente em dias muito quentes e seco, você sente aquele cheiro de ovo podre. Aí, a decomposição, então, por algumas bactérias anaeróbias, né, da matéria orgânica, gera esse ácido. E aí você pode sentir o cheiro terrível nesses dias de ovo podre. Né? O ácido cianídrico, também chamado no início lá de ácido prússico, né? Ele é um ácido que também tem um cheiro. Ele tem cheiro, nesse caso, de amêndoas. Amargas, é bem verdade, né? Mas é amêndoa. Super venenoso. Foi utilizado em câmaras de gás, né? Então esse cara aqui é super venenoso. Tem um cheiro de amêndoa, mas toma cuidado, que é bem venenoso, né? Só uma curiosidade, até um pouco meio chata de se comentar, mas se você lembrar, há uns anos atrás nós tivemos um acidente lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss. Pois é, a boate infelizmente veio a pegar fogo, o pessoal infelizmente colocou lá,
foi uma espuma que não deveria ter colocado, e a espuma, ao pegar fogo, gerou como subproduto o ácido cianídrico, né? Então, muita gente acha que eles morreram por queimados ou pisoteados, em grande verdade não, né? Houve muitas mortes por conta desse acidente e intoxicação por ácido cianídrico, né? O ácido cianídrico, em verdade, na verdade, o ânion cianeto, depois eu mostro com calma, ele interrompe a cadeia respiratória e aí você não tem mais como fornecer energia para o organismo, digamos assim, e aí seu organismo para. Tudo bem? Então, algumas características interessantes desses hidratos. Pessoal, então aí é a característica principal dos ácidos, a primeira abordada, né? Todo ácido começa com hidrogênio, com exceção da água e da água oxigenada. Todo hidrácido termina com hídrico. Então, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, porque o enxofre ele não falou, tá? Mas o enxofre ele vem do latim, por isso que não tem esse nome, ácido enxofrido, né? Porque o enxofre ele vem do latim sulfo, aí por isso que fica sulfídrico. E o ácido cianídrico, né? Que é um ácido também extremamente violento em termos de poluição, em termos como é que eu posso dizer? Em termos de interrompimento de respiração, né? Ele é um pouco perigoso, tá bom? Vamos continuar aí. Ácidos. Aguenta mais um pouquinho, eu te coloco aí os oxiácidos e as nomenclaturas deles. Até mais. Bom, muito bem. Falamos lá na primeira parte, então, dos hidrácidos, os ácidos que não possuem oxigênio nas suas fórmulas, e agora a gente fala um pouquinho dos oxiácidos, também chamados aí de oxoácidos. São os ácidos que, evidentemente, possuem oxigênio na sua fórmula, né? Bom, o nome é fácil. Se você tiver os principais, nesse caso, os principais oxiácidos, então nós teremos aí a terminação deles em ico. E é muito simples, né? Porque se você observar muito bem, nós temos, nesse caso, um átomo diferente de hidrogênio e oxigênio, e o nome será dado a partir, nesse caso, desse elemento. Né? Então, olha só, se eu tenho o H2SO4, perceba, aliás, né, antes de a gente começar a dar o nome, que eu coloquei aqui uma sequência em ordem dos ácidos oxigenados que mais aparecem nos vestibulares. Então tem lá o H2SO4, o H2CO3, o HNO3, H3PO4 e o HClO3. Nesse caso, então, coloquei numa ordem aí, basicamente, do que mais aparece. H2SO4, que é conhecido como ácido de bateria, é chamado de ácido bom. O elemento aqui é enxofre, então terminação com ico, eu tenho ácido sulfúrico. Não esquece do acento aí não, ó, sulfúrico. A terminação apareceu lá, ó lá, ico. Beleza. H2CO3, o ácido, por exemplo, que é colocado no refrigerante e quando você abre faz aquele barulho psst, né, por conta da saída do CO2 e restando água lá como produto, é um ácido fraco, instável, chamado de ácido lá, carbônico. Não esquece do acento. Olha a terminação, ico apareceu de novo. Ácido carbônico. HNO3 é um ácido utilizado aí para fazer tanto fertilizante como então a pólvora, então artifícios pirotécnicos, por exemplo. Você tem o ácido com nitrogênio e oxigenado, você tem o ácido nítrico. Cuidado com o acento, olha lá, nítrico. E olha a terminação, ico. Olha lá. Muito bem. H3PO4 também um outro ácido que aparece em refrigerantes, também conhecido como acidulante alimentício. Muitas vezes é adicionado algum ácido, né, em alimentos industrializados para que bactérias, por exemplo, não cresçam. Algumas bactérias não conseguem crescer em meios ácidos. Pois é. Então o ácido H3PO4 consegue fazer esse tipo de coisa. P, fósforo. Então tem o ácido fosfórico. Olha lá, ácido fosfórico. E para terminar, né, nessa lista dos principais, o HClO3 não vai confundir, é o ácido clórico, não vai chamar de clorídrico, hein? Clorídrico é HCl. Então tá aí, sulfúrico, carbônico, nítrico, fosfórico e clórico são os principais oxiácidos, né? Só toma Ó,
Aí ele não ensinou a regra, a gente calculando o NOx, tá? Aí é como se fosse mais o decoreba. Se fosse aplicando a regra do NOx, aí a gente teria que aplicar aquela regrinha que eu ensinei para vocês na aula passada. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Não sei se ele vai mostrar agora nesse exemplo aqui, que eu não lembro, que eu assisti o vídeo ontem, era muito tarde. Eu não lembro se ele resolve com a regra aqui. Deixa eu esperar ele resolver resolver essas 4 aqui. Se ele não mostrar, eu mostro na regra aqui para vocês. Certo cuidado, porque nós temos algumas outras nomenclaturas derivadas do principal oxiácido. Eu peguei como exemplo aqui os ácidos com cloro, né? O principal é esse camarada, o HClO3, que você conheceu como ácido clórico. A partir dele, turma, se você observar muito bem, eu consigo aumentar a quantidade de oxigênio ou então fazer a retirada de oxigênio. A nomenclatura, evidentemente, vai mudar um pouquinho. Então, olha só, quando eu adiciono um oxigênio a mais, se ele é mais do que o ácido, então eu vou chamá-lo de perácido. A terminação continua sendo ico. Naquele caso, eu vou chamar de ácido perclórico. Olha lá. Até ele realmente não usou a regra do NOx. Ele ensinou na forma de decorar, né, o nome do elemento. Eu não gosto muito da forma de decorar, mas é tranquilo também, explicação boa dele. Agora o detalhe é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Vamos para a regra do NOx, tá? De novo. Deixa eu mostrar aqui, abrir minha câmera aqui. Abra uma câmera do meu celular aí para vocês olharem no papel. Ó, nós temos a regra do NOx aí, que é o seguinte, ó. Mais 1, mais 2. Aí vai ser hipo, mais ácido, mais nome do elemento, mais uso. Aí mais 3 e mais 4. Ácido, mais nome do elemento, mais uso. Mais 5 e mais 6. Ácido, mais nome do elemento, mais ico. Mais 7, ácido, mais per, mais nome do elemento, mais ico. Pronto, essa é a regra. Eu vou pegar esses 4 elementos que ele colocou aí e vou resolver, tá bom? Ó, vou botar aqui logo o HClO4, né, que foi o primeiro. E vou botar aqui embaixo o HClO3. Para não ficar como se fosse decoreba, tá bom? Então vamos lá. A regra é o seguinte, ó. Tu vai chamar o hidrogênio de mais 1, tu vai chamar o elemento do meio de X e tu vai chamar o oxigênio de menos 2. Tudo isso é igual a 0. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes X dá X. 4 vezes 2 dá menos 8, igual a 0. X vai ser igual a 8 menos 1. X vai ser igual a 7. Ó, 7. 7. Ácido, pé, nome do elemento, mais ico. Então fica ácido, pé, clórico. Ó, exatamente o que ele botou lá no início agora, no HClO4. Ácido, perclórico. Usando a regra, logicamente, né? Certo? Aqui, mais 1, mais X, menos 2, igual a 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes X dá X. Só um minuto que tá dando microfonia. Pronto, vê se melhorou aí. Tirei para tirar a microfonia. Então, mais 1, mais X, menos 6 igual a 0. Então, X vai ser igual a 6 menos 1, X igual a 5. Aí 5, ó.
ácido, nome do elemento, mais ico. Quem é o elemento? Não é o cloro. Então fica ácido clórico. Que foi o que ele tinha botado lá no início, né? Ácido clórico. Tá? Aí vamos lá, vamos pro próximo. E nós temos o HClO2. HClO2. Regrinha. Mais 1, mais x, menos 2 igual a 0. 1 vezes 1 dá 1, né? 1 vezes x dá x. 2 vezes 2 dá menos 4 igual a 0. X vai ser igual a 4 menos 1, x igual a 3. Olha a regra do 3, ó. Ácido mais nome do elemento mais oso. Já terminou, já mudou a terminação, né? Então vai ser ácido cloroso. Certo? Ácido cloroso. Aí, para mim finalizar aqui, o HClO4, ó, só para a gente voltar para o vídeo dele, vocês vão ver que vai ser ácido cloroso e esse daqui vai ser chamado de ácido hipocloroso. Mas vamos lá, vou fazer aqui, ó. Mais 1, mais x, menos 2 igual a 0. É porque ele não usa a regra. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes x dá x, menos 2 vezes 1 dá menos 2 igual a 0. X vai ser igual a 2 menos 1, x é igual a 1. Ou seja, 1. Olha lá no 1, ó. Hipo mais ácido mais nome do elemento mais uso. Então fica ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Beleza? Vamos ver se a explicação dele é cabível lá dentro. Perclórico. Pois muito bem. Quando eu vou retirando os átomos de oxigênio, a terminação ico muda. Agora vai para oso, né? Então eu tenho o HCl2, o ácido cloroso aqui nesse caso, né? Olha lá, mudou de ico, foi para oso quando eu retirei um oxigênio. Eu vou retirar o segundo oxigênio, fiquei com HClO. Então, eu tenho, nesse caso, um ácido menor do que o ácido oso. Então, vou chamá-lo de hipo, né? Nesse caso, eu tenho o ácido hipocloroso lá. Olha lá, ácido hipocloroso nesse caso. Tudo bem? Então, é a regra que a gente chama do perico-ico-oso e hiposo, né? Então, guarda muito bem esse exemplo com um ácido com cloro, né, que é realmente o que mais aparece. Então tem lá, perclórico, HClO4, clórico, HClO3, esse é o principal da lista aqui, né? HClO2 eu tenho o ácido cloroso e o HClO, o ácido hipocloroso nesse caso, né? Perceba que eu posso ter algumas substituições também. Eu posso substituir o cloro dessa fórmula e colocar, por exemplo, o bromo, Br. Então eu teria HBrO3, que seria o ácido brômico. Então eu poderia também ter ácido perbrômico, bromoso e hipobromoso. Sim. Eu posso substituir também nessa fórmula, por exemplo, o cloro por iodo, né? Tem o iodo aí, posso fazer essa substituição, né? Entre o átomo de cloro, dessa forma, vai ficar basicamente a mesma, só que com iodo. Seria HiO3, então teria o ácido iódico. Como é que seria o outro? HiO4, periódico, né? HiO2, né? Iodoso, e HiO, hipoiodoso, certo? Bom, essa aí é uma parte um pouco mais chata da química, mas que parte não é chata da química? Não, a química é uma coisa muito bacana. Pois é, pessoal, essa parte aí, ela é uma partezinha mais chata, né? Que é a parte da nomenclatura, como ele falou aí. Não deixa de ser uma partezinha enjoada realmente, porque você precisa ter o domínio da nomenclatura dos hidrácidos
junto com o domínio da nomenclatura dos oxiácidos, né? E a dos hidrácidos é moleza. Show de bola. A regra, né? Ácido mais hídrico. Pronto, morreu. Você deu o nome. Mas a dos oxiácidos, não. Você precisa saber a regrinha, senão você não consegue resolver, né? E daí vem a importância de você ter o conhecimento daquela tabelinha lá, tá? E aí, eu vou colocar essa tabelinha aqui, como a aula é gravada, né? Vou botar aqui a tabela do oxiácido. Vou colocar essa tabela porque tem livros que não colocam ela, tá? Fica mais um, mais dois, hipo, mais... Não, ácido, né? Ácido, mais hipo, mais nome, nome do elemento, mais uso. Mais 3 e mais 4. Ácido, mais nome do elemento, mais uso. Mais 5, mais 6. Ácido, mais nome do elemento, mais ico. E mais 7, ácido, mais pé, mais nome do elemento, mais ico. Certo? Essa é a regrinha da tabelinha. E a regrinha para colocar, né, os valores é mais 1, mais x, menos 2, igual a zero. Essa é a regrinha para você colocar debaixo. O mais 1 sempre vai vir debaixo do hidrogênio, o mais x sempre vai vir debaixo do elemento do meio e o menos 2 sempre debaixo do oxigênio. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sim ou não? Tranquilo aí, ou muita coisa, ou é difícil demais? Não, Patrícia, beleza? Então pronto, gente, coloque aí então o número de vocês, tá bom? Para mim fazer a chamada. É difícil sim, mas beleza. Eita, Laurinha. Ok, pessoal. Boa tarde para vocês, bom resto de semana, tá bom? E até terça-feira, porque segunda vai ter planejamento, né? Uma reuniãozinha para nós, professores, todos os nossos professores. Possivelmente a gente não vai ter aula. Aí, no caso, a gente fica, depois passa os informes para vocês do que vai ter. Viu? Tchau, abraço, fui.
Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Olá, Patrício. Olá, Laura. Hoje não vai ter romance não, tá bem? Nada de romance. Olha aí, carinhas felizes, por favor. Carinhas felizes. Nada de romance hoje. Bom, pessoal, a gente vai... Isso, essas coisas... Cadê? Ah, cadê? Isso aí a gente aprendeu no romance naturalista, né? Mas, enfim, essa coisa... Isso, a gente já é muito maduro para ver esse tipo de coisa. Não dá, né? Vai ver coisa mais empírica, mais física. Hoje eu trouxe, falar igual uma Matheus, eu trouxe, essa é boa, eu trouxe uma atividade para vocês, bem interessante, sobre dissertação. Mas, antes de mais nada, o texto já está feito, tá? O texto está feito, bonitinho. Ah, quer dizer que eu não vou ter nada para fazer, não, professor? Não, tá bem, aí é demais, né? Não é bem assim que a banda toca.